Irmãos, me permita responder a irmã Cida. Ela fez uma pergunta, eu achei muito interessante. Eu, eu também não estou indo mais congregando na congregação, eu acredito que muitos já saibam disso. Posso ao final explicar o porquê, mas antes que eu possa dizer a minha opinião do porquê, onde estamos errando, né, como a irmã perguntou aqui, antes eu preciso que considerem e ponderem a minha opinião de forma justa, verdadeira, honesta, de coração aberto, como sempre fui com todos. Embora, quando olharem na minha história dos últimos 2 anos, poderão ter algum questionamento sobre a minha índole, talvez. Mas se a minha palavra nesse momento se tiver algum peso, eu posso dizer que, de qualquer coisa que possam me dizer de mim, só posso dizer que é mentira e que a verdade um dia aparecerá. Mas, considerando que eu esteja então falando de verdade, de coração e de sinceridade, considerando você escutando isso, que eu falo com toda a verdade, com toda a sinceridade, eu vou aqui explicar pontos que eu acredito, da minha opinião, que são pontos importantes do porquê as pessoas estão saindo. O primeiro ponto que eu vou dizer aqui é o ponto teológico. Eu vou citar 3 pontos. Tem muitos pontos, tá? E eu venho analisando isso há muito tempo. Já há uns bons meses, talvez ano. Primeiro ponto é o teológico, que é o mais difundido, tá? É o mais difundido. Esse, para mim, é o mais superficial. Muitas pessoas mudam, saem da congregação por causa desse ponto, que eu acredito, repito, ser superficial, mas não quer dizer que não tenha peso, não quer dizer que não tenha relevância. O primeiro ponto é o ponto teológico. Há pontos explícitos nas escrituras, muito claros, que não há necessidade de um estudo teológico ou ser um profissional de teologia para entender que algumas colocadas, né, algumas colocações da congregação, alguns posicionamentos são equivocados e explicitamente equivocados. E essa forma tão explícita, de forma errada, faz com que a igreja sofra ataques. E ataques que não têm contra-argumentação. O primeiro ponto que eu escuto bastante e que compartilho dessa opinião é que a congregação não prega a salvação é pela graça. Bom, hoje já tem essa fala. Eu sei que tem essa fala no meio do ministério de forma muito pontual, muito leve, mas na prática, ainda que se fala a salvação é pela graça e não por obras, na prática, o que é pregado e o que é feito é que todos nós, considerados membros da congregação, fazemos o quê? Nós procuramos fazer as obras corretas para podermos ser salvos. O que explicitamente na Bíblia diz que não é. Se fosse assim, o Senhor Jesus, não precisaria vir. Porque se é só cumprir normas e regras, ele não precisava vir para salvar-nos. Era só cumprirmos. Agora observe que as regras já foram criadas lá por Moisés. Os 10 mandamentos e 600 e poucas leis que tem na tradição judaica. Elas foram impotentes para salvar. Porque cumprir as regras ninguém consegue. É impossível nós fazermos tudo perfeito. É impossível. E quando não conseguimos, chegamos até um certo limite da nossa capacidade de ser uma boa pessoa. Aí vem Cristo, que aí sim a salvação é pela graça. A graça significa misericórdia. Então, quando falta alguma coisa para nós chegar no dia do juízo, o que falta, Cristo suprirá para nós. Estou explicando de uma forma mais didática, tá? Tem discussões teológicas muito mais complexas do que essa que eu estou dizendo. Estou sintetizando de uma forma simples. Pois bem, esse primeiro ponto, que é teológico. O segundo ponto que dizem muito é que ela é exclusivista, tá? E é verdade. Esse ponto, ainda que também
exista já alguma fala da presidência e até de pontos de doutrina, ou melhor, pontos de reuniões, agora até esqueci como que fala o nome, que já diz que a congregação não é a única que salva. Isso também na prática não é o que acontece. Os membros da congregação, há um sentimento de que encontraram a verdade. E isso ninguém pode contrariar o que eu digo, porque eu vivi isso. Eu vi isso. Cresci vendo isso. E é verdade. Por exemplo, eu sinto isso. Por exemplo, quando eu digo a alguém, não estou mais indo na congregação, rapidamente, e as pessoas fazem, inclusive os irmãos da congregação, fazem uma expressão corporal, a voz, a tentativa de argumentar, muda a forma de falar, tentando me trazer de volta para a igreja, como se eu ir a uma ou outra igreja fosse me condenar. Como se eu estivesse perdendo a minha salvação não estando dentro da congregação. É como se estivéssemos regredindo na fé. Isso é um ponto muito colocado dentro do coração e na mente de praticamente todos da congregação. Faz com que tenham uma posse da salvação porque estão na congregação. E aí são N motivos variáveis que fazem com que as pessoas pensam isso. A ordem da igreja, os dons que manifestam-se na igreja, o tempo da igreja, a seriedade da igreja. E isso tudo são pontos positivos, porém não garante o exclusivismo e a posse da salvação de uma igreja. Outro, para ilustrar isso de uma certa forma, eu vou fazer um paralelo aqui. Pensem o seguinte: um investidor na bolsa de valores, um investidor, um rico, um milionário, ele faz investimentos, ele pega o seu dinheiro para fazer com que renda mais o seu dinheiro, ele divide o seu dinheiro em diversas carteiras. Então vamos lá, ele coloca dinheiro em fundos imobiliários, ele coloca dinheiro faz um trade marketing, não esqueci do nome. Aqueles que colocam o dinheiro lá e a bolsa sobe, desce, enfim. Ele compra, ele investe numa empresa, ele abre um negócio, ele pega e diversifica o seu dinheiro para que, se ele perder num ponto, ele ganha no outro. E se ele perder na maioria, ele tem algum ganhando. Pois bem, se um homem humano, um mortal, tem essa percepção, porque Deus pegaria toda a sua riqueza e colocaria só em um povo? Porque se corromper esse povo, perde todo o trabalho. Então, ele, por ser inteligente, ele vai dividir isso. Ele não vai deixar isso acontecer. Ele vai trabalhar em diversos locais, com diversos tipos de pessoas, em diversas culturas, porque ele veio para salvar a todos. Então, esse é o ponto de vista. E são dois pontos que de ordem teológica que eu ouço muito e que são pontos que me tocaram com mais força, tá? Mas não foram decisivos não foram os pontos que eu decidi, porque esses pontos já estavam em mim. Então não é por esses pontos que eu deixo de estar na congregação, tá? Então vou citar depois no próximo áudio o segundo ponto que eu acredito ser importante nessa discussão.